Essa aula é para você que trabalha no mercado imobiliário, para você que é incorporador, construtor imobiliário, corretor autônomo. A gente vai ver a parte do marketing para você conseguir gerar clientes a partir das redes sociais, do Instagram. Isso é válido para todo tipo de conteúdo, tá, pessoal? Então, tanto texto quanto gravação de vídeo, quanto site, todo quanto é tipo de conteúdo que você for produzir nas redes sociais, essa aula vai te ajudar muito a cobrar um pouco do seu time de marketing ou até você entender mais as métricas para conseguir atrair clientes, potenciais clientes que de fato vão querer comprar imóvel e não pessoas que apenas chegam curiosas, né, e não querem comprar um imóvel, não estou no momento de comprar um imóvel. Então aqui a gente tem várias campanhas rodando no Brasil inteiro, tá? E essas campanhas, ó, aqui eu tenho São José dos Campos, eu tenho Itaim, eu tenho Alphaville, eu tenho Nova Mutum. Então tem várias regiões aqui que eu quero pegar para a gente não se prender a uma região só. E a gente vai ver uma estrutura do zero também para você entender as métricas do marketing e entender como você consegue atrair somente clientes qualificados. Eu vou pegar um exemplo com vocês de campanha, pegando até de um apartamento popular, mas isso também é válido para os imóveis de médio e alto padrão. Então, qual que é a estrutura que a gente fez aqui? Antes de falar do seu condomínio, de falar o nome do empreendimento, de falar o nome do lançamento, o nome da construtora, tudo isso, você deixa isso para o final, ou nem precisa comentar o nome do produto. Tá? Então, toda identidade, todo o conteúdo que você for postar, não fique colocando em primeira mão o nome da construtora, o nome do empreendimento, porque isso está muito distante da realidade do cliente. Muita gente não conhece o seu produto. Você tem que primeiro pegar desde o topo do funil, então, ao invés de a primeira coisa que você falar o nome da construtora ou do produto, do lançamento, colocar o logo do empreendimento aqui, ou até no seu post no Instagram, colocar o logo primeiro, a gente tem que primeiro se aproximar do cliente. Então, o que, que eu coloco para começar? Eu peguei o exemplo de um produto que está pronto, são estoques, né? Apartamento que ficou de estoque, ele já entregou faz 6 meses e a gente precisa zerar o estoque dessa construtora. Então, o que, que a gente colocou? Primeiro ponto, pronto para morar. Para o cliente não achar que está em obra ou que vai ter um fluxo de pagamento mais facilitado. Então, eu já coloco logo no início, pronto para morar, e coloco o tipo de produto e pego um ponto de referência que seja comum para todo mundo da região. Esse produto ele fica numa cidade vizinha a Belém, Belém do Pará. Só que poucas pessoas querem ir para essa cidade, por ela ser uma cidade mais distante. Então eu pego um ponto que é um shopping que fica na rodovia a caminho de Belém. Esse shopping também fica a 5 minutos de Belém. Então eu coloquei aqui o seu apartamento pronto a 5 minutos do shopping Metrópole. Não coloquei o nome do bairro por ser um bairro novo, então pouca gente conhece. Então eu coloquei aqui primeiro algo que seja mais próximo do cliente. Logo em seguida, more na melhor localização, a 4 minutos, peguei outro ponto de referência, que é uma rodovia. Caso quem não conheça o shopping, conhece a rodovia. E coloquei o valor da entrada, 21.900, já para filtrar. Tá? Isso aqui poderia ser o valor à vista de um imóvel de alto padrão, poderia ser uma informação com relação ao que tem dentro do imóvel de benefício. Então aqui você pode filtrar e chamar atenção ao mesmo tempo. Logo em seguida, eu coloquei um vídeo de 1 minuto, mostrando desde a localização, do condomínio, do produto, e deixo, repara na copy, o principal de uma campanha de imóvel é o texto que você escreve. Aqui eu coloquei valorizar meu patrimônio. Se eu coloco falar com um corretor, ninguém vai clicar, né? A chance de clique é muito menor. Então eu coloco valorizar meu patrimônio porque é algo que é mais persuasivo para o cliente. E esses insights é basicamente o que a gente tem feito nos últimos 10 anos trabalhando só com marketing imobiliário. Desde a parte de criação de vídeo, criação de conteúdo, criação de site, blog, tráfego pago, o marketing digital como um todo. E até mesmo dando consultoria para os vendedores de como que eles têm que atender esse perfil de cliente. Então hoje a gente é uma equipe de 7 pessoas, onde a gente dá o suporte para vários tipos de empresa do nicho imobiliário, a gente só atua no nicho imobiliário. A gente tem cliente em vários lugares do Brasil, em Orlando também. Então, esse é o nosso trabalho. E o trabalho de tráfego pago hoje, por ser uma atualização de inteligência artificial, tanto o Google quanto o Meta, hoje em dia, eles estão com inteligência artificial. Então, não adianta você mexer, aprender a apertar botão, aprender a fazer as coisas técnicas do produto, sendo que hoje o que vai filtrar o cliente é a forma como você escreve. Então, o texto que você coloca é o que é responsável por filtrar o perfil do lead que vai chegar para você. Então, não adianta nada, por exemplo, eu estou trabalhando em imóvel de alto padrão. Esse imóvel de alto padrão, eu vou e coloco, por exemplo, a 2 minutos de um mercado, e eu coloco um mercado que quem frequenta esse mercado é um público que não tem condição de comprar esse imóvel, por exemplo. Eu tenho que usar sempre pontos de referência, palavras, tudo que é familiar
para aquela classe de pessoas que vai adquirir o produto. Então tem que entender quem é o cliente antes de me comunicar, né? Não adianta eu colocar pontos de referência aleatórios, falar de uma forma aleatória em um vídeo, ou pedir até para o chat GPT, para a inteligência artificial gerar um roteiro sem fazer as observações com relação ao público que eu estou atingindo. Então hoje o que é mais importante no marketing digital, tanto que essa aula aqui não é sobre apertar botão, não é sobre tráfego, ela é sobre como se comunicar para atrair clientes qualificados. Porque a inteligência artificial ela fez isso. Hoje em dia, você só tem que, se você for reparar, né, o tipo de conteúdo que aparece para as pessoas, tanto no TikTok quanto no Instagram, vai de acordo com a renda familiar, vai de acordo com o perfil, com o algoritmo, ele identifica as coisas que estão dentro da sua realidade e começa a imprimir conteúdos que são de acordo com o perfil do usuário, né? Então, é a mesma coisa quando a gente vai fazer uma campanha de imóvel. Então aqui, chamei a atenção, já fiz um vídeo, filtrei um pouco a renda também, se a pessoa tem entrada. Se ela tiver, ela vai rolar para baixo, se não, ela já sai do site aqui mesmo. E a ideia é justamente essa, fazer esse funil de pessoas, né? Como se fosse uma panfletagem ali, você mandou imprimir 10 mil panfletos, você foi distribuindo, alguns vão amassar e jogar fora, outros vão pegar e vão ler, outros vão ler, vão virar, outros vão virar e vão clicar no QR Code, vão ler o QR Code, entrar em contato com o corretor. Então é de fato um funil, onde você tem que entender cada métrica dessa etapa do funil antes da venda, né? Uma coisa é você falar assim, olha, eu tive X leads, tive Y visitas e tive Z propostas. Só que antes disso, a gente tem que entender os números do macro, né? Quantas pessoas viram o seu conteúdo? Como que você se comunicou nesse conteúdo para aumentar a chance de conversão de leads, e não só de leads, mas de leads que têm condição financeira. Então essa é a ideia aqui no nosso filtro. Logo em seguida, no segundo bloco do site, quando a pessoa clica em valorizar o meu patrimônio, automaticamente a tela rola para baixo e ela vai ler a segunda etapa do site. Na segunda etapa, eu não falo que o condomínio fica na cidade chamada Ananindeua, que é uma cidade vizinha a Belém. Eu coloco fácil acesso a Belém. E aqui, viva cercados por supermercados, escolas e a 5 minutos do Shopping Metrópole, que são pontos que são muito importantes para o cliente-alvo, né, dessa campanha. Então, região macro, né, fala um pouco da localização, pego o condomínio, vou reduzindo essa comunicação, né? Macro, o bairro e região, depois condomínio, depois dentro do apartamento. E aí eu já falo com relação à facilidade de pagamento e fundo de garantia. E aí você pode ver que os botões que eu coloco são sempre afunilando. Então aqui, ó, valorizar meu patrimônio, topo de funil. Aqui, obter cotação, já é para quem quer comprar. Então se o cara viu isso aqui, quem não gostou dessas informações já vai sair do site. Quem gostou vai rolar para baixo, vai clicar aqui em obter cotação e vai vir para essa tela. Agendar uma visita pessoalmente. Então, a minha informação eu não coloco aqui, clique em saiba mais, clique aqui para falar comigo. Eu não coloco nada muito raso, eu já coloco específico. Clique aqui se você quer agendar visita. Senão, não precisa ficar no conteúdo, não precisa se tornar um lead. Então, essa é a comunicação. Já falei tudo e aqui eu não vou ficar falando assim, saiba mais. Se eu deixo um botão aqui, saiba mais, vai ficar chegando volume de leads para o corretor que quer perguntar, qual o preço? Onde fica? Não, eu quero já deixar todas as informações onde fica e preço no conteúdo, e aqui é para clicar quem quer realmente agendar a visita. Então esse é o ponto. Se você pretende realmente adquirir um imóvel, realmente, eu deixei até em negrito aqui, agende uma visita direto com a construtora. Nome, WhatsApp, renda conjunta mensal. Eu dei só 2 opções aqui, porque eu não quero que chegue gente com renda inferior. Então aqui, ó, 10 a 12 mil, acima de 12 mil. Só isso. Quem ganha menos de 10 não precisa entrar. A pessoa vai ver que não tem opção aqui para menos de 10, ela já vai sair do formulário. Então essa é a nossa ideia. É não desmotivar o corretor com leads muito fracos. Com leads que não tem nem condição financeira. E aqui, a próxima pergunta. Quando pretende adquirir? Eu só dei a opção imediato. Ou seja, quem quer comprar imóvel agora, clique imediato. Até 30 dias e até 60 dias. Não, tem muita gente que coloca, veja muita agência de marketing que coloca assim, quanto tempo pretende adquirir um imóvel? 3 meses, 6 meses, até 1 ano. Cara, se você coloca até 1 ano, o corretor não tem essa capacidade de fazer follow-up por 1 ano até ele comprar um imóvel. Então eu quero lead só que quer comprar imóvel nos próximos dias. Então essa segunda pergunta já filtra muito o perfil de cliente. A próxima pergunta, quanto tenho de entrada? De 20 a 50 mil, acima de 50 mil. Só. Entendeu? Então, qual que é a ideia aqui? É a equipe de vendas, aqui são 2 corretores no caso, né? São 2 consultores direto com a construtora. Aqui a ideia é você não atrair volume, porque isso desmotiva. O corretor começa a mandar mensagem automática, começa a mandar mensagem de qualquer jeito, ele não se dedica ali na abordagem do cliente. Então, para evitar que o corretor ele receba muito lead no mesmo dia e comece a mandar mensagem padrão, eu instruo isso para a empresa. Eu falo, olha, instruo até a mensagem que o corretor deve mandar para o corretor, que eu sei que a gente tem mais chance de ter resposta do lead. Como a gente já trabalha com várias empresas, a gente acaba tendo um banco de informação muito grande, até como que os corretores que vendem, os corretores que mais vendem, que são nossos clientes, como que eles abordam esses clientes. Então a gente tem um banco de dados muito bacana
com relação a isso para instruir o vendedor a ter mais resultado com os clientes que vêm a partir do marketing digital. Então esse é o ponto. Depois que eu fiz essa tela, né, qual que é o fluxo? A pessoa vai estar no Instagram, vai clicar, vai ver, tá vendo as coisas dela ali, vai aparecer um anúncio, ela vai clicar, vai ser direcionada para o site, vai rolar tudo isso aqui de, sei lá, 100 visitas que teve no site, pode ser que gerem dois leads, mas são dois leads que viram todas as informações. Quando ele clica em agendar visita, eu redireciono ele para o WhatsApp. Então ele clica aqui, automaticamente ele já cai no WhatsApp e essas informações a gente já faz uma automação aqui para cair automaticamente para os corretores. Então isso aqui dá para fazer com CRM, RD Station, C2S, né? Tem várias ferramentas que a gente consegue integrar, mas aqui o lead chega, existem duas planilhas, ou eu posso jogar direto pro CRM, né? Então o lead 1, cliente 1 cai aqui, chegou o segundo lead, já vai cair para o segundo corretor, e assim por diante, né? Ele faz uma roleta aqui. Só que quando ele clica em agendar visita, ele é redirecionado para o WhatsApp do SDR. Então, a gente tem um SDR, um WhatsApp, que já chega a mensagem assim: olá, tenho interesse em agendar uma visita. Esse WhatsApp ele é vinculado a um SDR, que é de inteligência artificial. Então, esse SDR ele vai começar a conversar e já agendar a visita, apesar do corretor entrar em contato ou não. Então, isso é muito importante. O corretor ele vai receber as informações do lead, enquanto o SDR já marca o horário da visita. E aí o corretor ele vai basicamente ver as informações básicas ali que o cliente preencheu, que é nome, qual que é o nome, o WhatsApp do corretor, a renda, até para confirmar o horário da reunião, a renda, em quanto tempo pretende adquirir. Então o corretor, sabendo essas informações básicas, fica muito mais fácil ele já saber conduzir o cliente da melhor forma, entende? Então, hoje, né, entregando ouro para vocês com relação ao trabalho de marketing para vender imóvel, é muito com relação à forma com que você se comunica. Então, o vídeo, ele precisa, no início, já chamar atenção, seja o vídeo ou o site, enfim, ele já precisa chamar atenção filtrando o perfil de cliente, né? Não é só falar, por exemplo, se você sonha, se você sonha adquirir um imóvel, clique aqui. A etapa da pessoa que está sonhando, ela está muito atrás de quem está no momento de comprar. Então você tem que imaginar que às vezes de 100% da sua cidade, 10% estão querendo comprar imóvel de fato. Os outros, todo mundo sonha em comprar imóvel, né? Se você sonha em adquirir um imóvel, clique aqui e veja mais informações, né? É muito distante. Então você tem que falar de outra forma. Se você está no momento de comprar um imóvel aqui no bairro X, a gente tem a melhor oportunidade para você. E aí você começa a falar as características da região, depois do condomínio, depois do apartamento, depois condições de pagamento e clique para agendar uma visita. Então esse é um fluxo muito básico que funciona para site, funciona para vídeo, para blog e que é muito mais fácil da gente tirar resultado em venda do que a gente pegar simplesmente um criativo básico da construtora, com o logo da construtora, falando o nome do condomínio. Pouquíssimas pessoas conhecem esse condomínio. A gente precisa vender para quem não conhece também. Né? Existem muito mais pessoas que não conhecem e querem comprar um apartamento no bairro onde você tem o produto do que pessoas que querem morar exatamente nesse condomínio. A não ser que seu condomínio se chame Alphaville, que o Brasil inteiro conheça. Agora, se o seu condomínio não é famoso, né, entre pessoas de outras regiões, não adianta ficar falando o nome do produto, enfim. Então, esses são alguns pontos muito importantes para você conseguir ter mais resultado e realmente ter venda com tráfego pago, com marketing digital. E é exatamente esse tipo de suporte que a gente oferece para as empresas. Então, hoje, não só o treinamento que a gente dá, esse treinamento que eu dei para vocês agora, mas a gente atende dezenas de clientes. E esses clientes, eles investem entre 3 mil, 5 mil, 15 mil, 50 mil reais em tráfego pago e a gente faz essa gestão, a gente administra essa verba para gerar clientes e fazer uma estrutura que vai valorizar o negócio, a empresa, enfim. E eu vou deixar aqui embaixo o nosso contato. Se você tem interesse em agendar uma reunião para fazer um diagnóstico, para saber onde você está errando no seu marketing e conseguir ter muito mais resultado, sem precisar investir mais dinheiro em marketing, né? Mas você investir de forma correta, sem jogar parte da sua verba, rasgar a parte da verba que você tem em marketing sem ter muitos resultados. Então, se você pretende agendar uma reunião e melhorar o seu marketing, entre em contato com a gente, que com certeza você vai conseguir ter muito mais resultado e sair na frente com relação às suas vendas.